Agora eu vou começar a falar sobre a barra de ferramentas aqui do UniQView, começando pelos controls, que são os objetos amarelos. Então eu vou começar por esse primeiro objeto aqui da barra de ferramentas, né, o Basic Touch. E eu vou vir aqui no PicID 1, que tem exemplos de aplicação do Basic Touch. Então, para criar um Basic Touch, né, você tem que clicar aqui na barra de ferramentas. Aí na sua tela aqui no campo você clica e arrasta, né, para criar aqui o Basic Touch de um determinado tamanho. Aí você pode redimensionar, né, esse botão. E essa área aqui amarela é a área de touchscreen, né, a área ativa do touchscreen. Então, se o usuário clicar aqui fora da tela, né, na imagem aqui, não vai ter nenhuma ação no display. Mas se ele tocar dentro dessa área amarela, é a área, né, onde vai ocorrer realmente ali o toque, vai ser ativado ali no touchscreen, vai ativar esse botão e vai ser executada uma determinada ação. E cada um dos objetos funciona de uma forma diferente. E eu vou ir falando aqui objeto por objeto as funcionalidades. E começando então pelo Basic Touch. O Basic Touch, ele é um botão que tem duas principais funcionalidades. Uma delas é ser um botão que troca de tela, né? Então, quando o usuário tocar em um Basic Touch, ele vai realizar uma troca de tela. Ou então, ser as teclas, né? Os botões de tecla de um teclado. Então, falando aqui sobre essa aplicação, nessa tela aqui, né? Da demonstração, todos esses Basic Touches aqui estão servindo para realizar um pulo de tela. Então, eu vou selecionar aqui. E agora aqui, ó, nessa região direita, eu vou falar sobre as propriedades, né? Como você vai configurar o seu Basic Touch, né? Então, é necessário entender aí a propriedade dos objetos para você conseguir, né, configurar ele conforme você desejar que ele funcione na sua interface gráfica. Então, falando aqui sobre as propriedades, a primeira propriedade é a name, onde você pode definir um nome aí para o seu objeto, né, para diferenciar ele dos outros. Então, basta digitar o nome aqui e beleza. Já está definindo aqui o nome do objeto. Não é necessário definir um nome, tá? Somente caso você deseje mesmo. Essa segunda propriedade aqui, a área, ela é comum também em todos os objetos, tá? Tem essa propriedade. A propriedade name também, elas são comuns nos outros objetos, né? Elas se repetem nos outros objetos. Os outros objetos também têm a propriedade name. Então, falando aqui sobre a propriedade área, esses dois primeiros valores aqui são as coordenadas x. O primeiro valor é a coordenada x e o segundo a coordenada y do ponto superior esquerdo aqui do objeto, do Basic Touch no caso. E o terceiro e o quarto valor são as dimensões aqui em x. O terceiro valor é a dimensão x e o quarto é a dimensão y desse Basic Touch. E esses valores são dados em pixel mesmo. Então, essa propriedade área aqui é bem importante, né? É bem útil. Para, por exemplo, aqui eu quero que o meu Basic Touch tenha aqui a coordenada superior esquerda dele no ponto 100 em x e 100 em y. Então, basta vir aqui e digitar os valores, né? Pressionar Enter que ele já vai ser posicionado na coordenada que você deseja. Então, dá para você alterar aqui e verificar, né, a área e a posição do objeto. Prosseguindo aqui, a terceira propriedade, a description, onde você pode fazer uma anotação, né, descrevendo o que é esse objeto aqui de controle. Também não é necessário ter uma descrição. A quarta propriedade, a Jump ID, define para qual tela o display vai pular quando o usuário tocar sobre esse Basic Touch. Então, é através dessa propriedade que ocorre o pulo de tela. E nessa propriedade que você tem que definir o ID, né, dessa tela que você quer pular. Aqui, por exemplo, ele está pulando para a tela 3, que é essa tela aqui. Então, você pode digitar o valor aqui, né? Ou então, você clica nesses 3 pontinhos aqui do final da propriedade, que vai ser exibida essa tela aqui. E aí, basta você selecionar a tela que você quer que pule e clicar em OK, que ele já define aqui automaticamente. A propriedade FXID é através dela que ocorre o efeito de botão pressionado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou ocultar os objetos. Como vocês podem ver, essa demonstração é composta aqui de telas que são semelhantes. A única diferença aqui entre essas telas é que na segunda tela, né, eles estão com o efeito de pressionado. Então, é assim que você trabalha com as imagens para criar esse efeito de botão pressionado. E como que funciona? A propriedade FXID, você define aqui uma tela, né, qual é a tela onde está o efeito de botão pressionado. E quando o usuário tocar aqui sobre o Basic Touch, o display vai recortar exatamente essa área aqui, dessa tela, exatamente a área do Basic Touch. Ele vai recortar da tela de efeito e colar na tela atual. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu estou com esse display com a demonstração carregada. E eu vou pressionar aqui em algum dos Basic Touches. E aí pode-se observar que enquanto eu estou com o dedo pressionado ali, ocorre esse efeito de botão pressionado. Aqui o display está recortando a área da outra tela. E ao soltar o dedo, ocorre o pulo de tela. Então, todos os botões têm essa propriedade definida, né? O FXID. Essa outra propriedade aqui, a ASCII Code, define o código ASCII da tecla, quando você está utilizando
o Basic Touch para ser uma tecla de teclado. Então, eu vou abrir aqui um teclado de exemplo. Vocês podem ver que nesse teclado aqui, todas as teclas, cada uma delas são um Basic Touch. E o que define, né, o que diferencia as teclas é justamente o ASCII Code. E aí, para definir o ASCII Code da tecla, você pode clicar aqui nos 3 pontinhos. Aí vai ser exibida essa tela aqui. E aí, primeiro você define aqui se o seu teclado é um teclado numérico ou um teclado alfanumérico. Nesse caso aqui está sendo um teclado numérico mesmo, né? E aí basta você clicar aqui na tecla que você deseja, que já vai ser definido automaticamente o ASCII Code. E aí basta clicar em OK, que ele vai estar definido aqui. Então, é para isso que serve essa propriedade ASCII Code. O Software Control é uma propriedade que é comum também em vários objetos. O que essa propriedade faz é ativar o controle desse objeto aqui via software. Então, quando ela está ativada, você pode ver que o objeto fica até numa cor diferente. E quando ela está ativada, o toque sobre esse botão não funciona. Esse botão só vai ser ativado via um envio de comando serial, né? Então, o seu controlador teria que enviar um comando para o display, e então o display iria ativar esse botão aqui, né? Assim que funciona o Software Control. E essa outra propriedade aqui, Software Control Code, é um código, né, que você vai utilizar no comando serial para se referenciar, né, a esse controle em específico. Que, por exemplo, se você ativar em mais de um objeto aqui, né, é muito importante o código, né? Por exemplo, esse aqui pode ser o botão que tem o código 2, esse aqui é o código 1. Então, quando eu quiser ativar esse primeiro botão, vou enviar o pacote serial especificando que é o código 1. Quando eu quiser ativar esse, o pacote serial vai ter lá definido que é o código 2. E assim por diante, é assim que funciona. E aí, se você quiser mais detalhes sobre o Software Control, você pode acessar a nossa documentação. Então, vim aqui na aba Documentação, no Development Guide, e aí basta pesquisar aqui no documento, né, os detalhes sobre o Software Control. Então, eu vou vir aqui, e aí tem um exemplo aqui do comando serial que você precisa utilizar para o Software Control. Tem aqui na documentação, certo? Os detalhes. Então, voltando lá para o Unique View. Essa é a funcionalidade do Software Control. Essas 3 propriedades aqui são mais específicas, tá? Para quando na sua aplicação você vai tocar um áudio ali, né? Quando esse botão for pressionado, você vai tocar um áudio através de um alto-falante conectado ali no seu display. Se o seu display tiver, né, essa conexão para alto-falante, você pode utilizar esse recurso. Mas essa propriedade aqui de tocar o áudio é utilizada somente em alguns casos específicos mesmo, tá? Então, se você desejar aí tocar um áudio aqui no objeto quando você tocar sobre ele, né, em um alto-falante conectado no display, você também pode acessar o Development Guide, né, se você quiser conferir aí. Também você pode acessar esse documento, que também tem os detalhes lá sobre como que funciona, né, trabalhar com o áudio aí no display, certo? Então, é assim que funciona um Basic Touch. E nessa aplicação aqui dessa tela, ele está se diferenciando aqui definindo para qual tela, né, o display vai pular quando se pressionar sobre os Basic Touches. Então, todos os Basic Touches aqui da tela, quando você toca sobre ele vai para uma outra tela. E esse botão aqui que tem o símbolo aqui da Proculus, né, que a gente fez na interface, esse botão, ele é um outro Basic Touch que retorna para essa tela inicial. Então, todas essas telas aqui têm esse Basic Touch, que quando se toca sobre ele retorna para essa tela inicial. Então, é assim que funciona o Basic Touch. Agora, falando sobre o segundo objeto aqui, né, o setValue, eu vou pegar um setValue aqui e colocar na tela. A função desse objeto é escrever um valor fixo ali em um VP do display, certo? Então, falando sobre as propriedades dele aqui. Tem a propriedade name, né, essas propriedades aqui que são comuns ali no Basic Touch, a Jump ID e a FX ID também, né, são as mesmas ali do Basic Touch, tem a mesma funcionalidade. Essa propriedade aqui, AutoSendData, define se esse objeto vai enviar automaticamente ali os dados pela serial quando ele for pressionado, né? Os dados ali seguindo o protocolo de comunicação do nosso display. A Software Control aqui tem a mesma funcionalidade, né? Essas propriedades aqui se repetem, igual do Basic Touch. E aqui é onde se define o VP, né? Em qual VP esse setValue vai escrever um valor. Então vamos supor que eu vou colocar no VP 50. E aqui em Return Value se define qual valor o setValue vai escrever nesse VP, né? Quando ele for pressionado. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor 1. Então quando se toca sobre o setValue, ele escreve o valor 1 no VP 50 do display. Ou seja, no endereço da memória RAM 50 do display, né? E essa propriedade aqui, VP Mode, define o tamanho ali, né, do valor que vai ser escrito. E essa propriedade fica, por padrão aqui, ela fica configurada para 2 bytes mesmo, né, que é o tamanho de um VP. Cada VP tem 2 bytes. Então essa é a funcionalidade do setValue. Você pode, inclusive, ter aqui setValues no mesmo VP, né? Então, aqui, por exemplo, esse setValue escreve valor 2,
E aí, quando eu tocar nesse primeiro set value, vai escrever o valor 1 no VP50. E quando eu tocar nesse outro set value, vai escrever o valor 2 no VP50, né? Então, só dando exemplos aí, né? Mas essa é a funcionalidade aí, essa é a função do set value. Escrever um mesmo valor ali em um determinado VP.